Sem conversar nada sobre o que a gente falaria aqui, eu acho até que vai ter muita coisa bastante alinhada com o que já foi dito aqui um pouco nesse princípio. Deixa eu ver isso aqui. Passando aqui mesmo. Bom, aqui é só um roteirozinho do que a gente vai falar. É que uma breve introdução, depois eu vou falar um pouco da evolução da forma de ver a locomoção do cavalo. Vou citar algumas tecnologias que a gente tem disponíveis hoje para os estudos, que é o foco da palestra. E aí vou colocar dados de análise que a gente já fez anteriormente, tanto no Campolina quanto em outras raças. E depois, na semana passada, a gente filmamos alguns animais no Aras, lá no Aras JHR, para fazer uma nova análise, mostrar, e os cavalos, inclusive, estarão aqui. Nós teremos oportunidade, depois de ver esses animais, se for o caso até de montá-los. A ideia é mostrar como que a tecnologia pode nos ajudar a enxergar algumas coisas. Aí eu termino falando algumas possibilidades que eu acredito que estejam nisso aí, a gente vai abrir a discussão. Como a gente já falou, o tema é polêmico, né? E por isso é muito bom. Então, para começar, a gente falamos aí sobre evolução. Eu gosto sempre de colocar isso. Então, o cavalo começou há milhões de anos atrás com o Eohippus, lá na Ásia teve uma fase intermediária até chegar no cavalo atual. Nessa evolução, ela sempre ocorre como? Ela ocorre com adaptação ao ambiente, com desempenho de função e muito, no caso das raças, com a atuação dos criadores, daqueles que estão envolvidos nesse criatório, direcionando para algum ponto. O que é fundamental a gente entender? Que nessa evolução e nessa diferenciação, ela ocorre por uma diferenciação genética. Eu, como boa parte das pessoas, tenho uma certeza muito grande da associação da genética com a marcha. A gente ouve algumas pessoas tentando desvincular um pouco disso, mas obviamente a marcha tem muito a ver com a genética. E essas diferenças genéticas vão gerar o quê? Particularidades diferentes nesses animais, que vão caracterizar as diferentes raças, grupos animais, finalidades desses animais. E essas particularidades, elas acontecem na parte de morfologia, fisiológicas, também, animais mais resistentes, menos resistentes, capacidades diferentes. E, atualmente, a gente trabalha muito na parte de neurológico, sistema nervoso, alguma coisa. Eu, particularmente, tenho uma convicção de que a marcha, além da conformação, existe muito de algo neurológico para nós estudarmos esse cavalo, que vão interferir nessa forma de locomoção. E, somando tudo isso, as raças, a evolução das raças, entra no que já foi falado aqui um pouco antes também, que é a parte econômica, né? O animal, ele vai ser mais valorizado se as características que ele tiver forem características que estiverem associadas ao mercado, ao desejo, que pode ser mutável, né? Pode mudar ao longo da história, Antigamente o cavalo era para a guerra, né, principalmente, depois transporte, trabalho, e hoje principalmente lazer e esporte. Pegando aqui também, citando os gregos, né, termo tecnologia que a gente vai usar. Tecnologia, de forma simples, é técnica ou arte ou algum ofício que está associado com conhecimento e que deve ser aplicado, e esse conhecimento com embasamento científico. E a aplicação da tecnologia vem exatamente para transformar alguma coisa, para enxergar algo que não foi visto antes, ou para contribuir para isso. E aí um ponto que eu quis colocar aqui no princípio são os paradigmas. Então, peguei lá no dicionário, o que é paradigma? Teoria ou conhecimento que origina o estudo de um campo científico. Normalmente serve como padrão. Ou seja, nós temos vários paradigmas, que são os padrões raciais, os padrões de andamento. A gente sempre, né, no caso nós estamos falando de andamento, cresce e trabalha. Eu também lido com o Campolina há mais de 30 anos também, acompanho muito. E a gente tem várias teorias
e que servem como padrão. Mas há um outro ponto que é o que a gente fala ao contrário, é a quebra de paradigma, que é alguma mudança de pensamento. Falamos aqui, né, o presidente falou de outra área, não da marcha, mas um pouco sobre isso. Mas é essa quebra que faz evolução. É quando a gente enxerga que algo que a gente entendia como uma grande verdade e que ela é diferente, que nos faz pensar e aí tomar, né, as atitudes que a gente possa colocar. Eu acredito que a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu gosto sempre de contextualizar isso e pegar um pouco da história, né, das avaliações. Então, o homem já lida com o cavalo há milhares de anos atrás. Isso aí é uma pintura rupestre da França de 15.500 anos antes de Cristo. E desde que o homem começou a lidar com o cavalo, ele procura estudá-lo. Antes de Cristo, aí, Xenofonte, né, fez o primeiro estudo de conformação e equitação. Lendo algumas coisas esses dias sobre isso, interessante que 400 anos antes de Cristo, o grande diferencial que o Xenofonte à época teve é que ele achava que tinha que lidar com o cavalo com jeito. Ele falava que o bom cavaleiro deveria sussurrar no ouvido do cavalo. E aí ele fala uma coisa sobre embocadura aqui, que deve usar uma embocadura leve ou ser leve, isso há 400 anos antes de Cristo, que talvez até hoje esteja precisando da gente relembrar lá dele o que ele falou nesse tempo. Depois, já, isso aí, coisas publicadas, Aristóteles, que era o preceptor lá de Alexandre o Grande, pensando em guerras, em conquistas, começou a estudar o andamento do cavalo, publicou alguns trabalhos, chamava o movimento e a progressão. Aí já passaram-se mais de 1000 anos, e Leonardo da Vinci, 1500, por aí, já estudava o que? Anatomia e proporções dos equinos. Também, à época, tentando estudar uma forma de cavalos mais equilibrados, mais eficientes para o trabalho. Mais à frente, já com alguma tecnologia, 1700, começam os trabalhos tentando associar matemática, física e a locomoção. E o grande ponto que houve no estudo da locomoção, aqui eu pulei um pouco uma fase de França, também 1700, 1800, que também teve bastante coisa, mas que foi um grande quebra de paradigma, que foi em 1877, que foi, inicia inclusive a história do cinema, porque até então todo mundo imaginava que o cavalo correndo, isso todo mundo que andava a cavalo, que caçava a cavalo, viajava a cavalo, corria com o cavalo, trabalhava o cavalo de corrida, mas só olhava, achava que o cavalo galopava assim, e os quadros eram todos pintados assim. Só que no 1800 e pouco, começou a máquina fotográfica, e começou-se a se ter uma ideia de que ele andava diferente um pouco. Inclusive, segundo os relatos, quem desenhava os cavalos observando de uma fotografia era taxado como esquisito. Como é que desenhou um cavalo esquisito daquele jeito? Que era o cavalo real. E aí, Milbridge, que ele fez? Eles queriam comprovar que o cavalo saía do chão, no galope. Eles postaram primeiro 12 máquinas fotográficas, depois 24, e montaram um sistema que o cavalo passando na corrida tirava essas 12 fotos, essas 24 fotos. E aí fizeram uma sequência, que segundo a história também foi a origem do cinema, que são essas sequências de fotos aqui, e ela passando rapidamente, dá para ver ali o cavalo galopa. Esse foi o grande ponto da evolução, e aí, parte daí. No Brasil, eu cito aqui, na década de 30 e 40, tem muito estudo interessante com a máquina Super 8, lá em São Paulo, com manga larga. Depois, em 96, também um brasileiro, mas que fez na Alemanha, e aí chegando até a gente aqui, alguns trabalhos que foram feitos usando nova tecnologia, aprimorando para visualizar, que é o que a gente vai colocar. Hoje, a tecnologia está cada vez mais disponível, cada vez mais barata, cada vez mais acessível.
e rapidamente evoluindo. Igual eu coloquei ali, alguns trabalhos que a gente fez em 2004, a facilidade que a gente tem de fazer hoje, em relação a de 10 anos atrás, é absurdamente maior, tá? Por causa dessa evolução. Eu vou focar aqui a palestra principalmente nas ações de biomecânica. Vou citar um pouco a hipometria e vou concentrar mais aqui, na parte de filmagem e análise computacional. Existem, né, o próprio Mitzen trabalhou com isso, acelerômetros, que são algo que também a gente possa incorporar nos nossos trabalhos. O acelerômetro ele avalia a posição dos animais, de qualquer ponto. Seria uma forma de medir comodidade. Você coloca no cavalo, ele vai nos dar qual que é a oscilação vertical, qual que é a oscilação lateral e longitudinal. A ideia é, para frente, a gente conseguir também trabalhar nisso. Não vou entrar nisso ainda, porque ainda está mais em estudo. Existe uma outra lado que é mais complexo um pouco, mas que foi feito um trabalho e que se usou, inclusive, cavalo campolina, manga larga machador e manga larga, que eu colaborei um pouco, que é por algoritmos matemáticos malucos dos físicos trabalhando com isso. Eles identificam os animais, separam, inclusive, os animais por raça. O cara olha lá um tanto de número, uma equação, fala, esse é campolina, esse é manga larga machador. Avaliando também pelas filmagens. E outro ponto que eu chamo a atenção aqui, não vou falar sobre isso, mas que é importante, por quê? Porque eu vou falar sobre cinemática, mudança de posição, e a gente associa muito a marcha com a conformação, e devemos associar mesmo, porque realmente há uma correlação alta. Mas muitas vezes a gente vê um cavalo que tem uma conformação boa e que não anda tão bem, ou o oposto, um de conformação não tão boa e que anda maravilhosamente bem. Por quê? Porque não é só a conformação, tem uma série de fatores, desde o treinamento, capacidade, tipo de fibra muscular, né, composição corpórea, treinamento, cavaleiro, uma série de coisas. E existem testes, está falando aí sobre o doping, que é muito bem-vindo, o exame antidoping, para combater isso. Hoje nós temos disponíveis tecnologia para treinamento e avaliação de condição física dos animais, que com exames muito simples conseguem avaliar isso. Infelizmente, muito pouco utilizados. Isso aqui eu coloquei, recentemente orientei um aluno que trabalha com cavalo de salto. Ele salta, é muito relacionado na área, e pegamos esses dados aí, foi exatamente esses aqui. Quem avalia esses animais? Fizemos uma pesquisa nas 5 principais hípicas de Belo Horizonte. Cepel, Chevals, Nutreal, Top Team, 5 hípicas. Ninguém faz nada disso. Raramente. Cavalos comprados por R$1 milhão, que gastam R$5.000 por mês, pelo menos, em treinamento, competem em competições top do Brasil e só vai no criador, o cavaleiro, o treinador, tá bom, não tá bom, em vez de trazer para os números que eu acho que teriam um ganho muito grande. Bom, então, da hipometria, é algo que a gente já está mais associado, eu só coloquei aqui por quê? A hipometria é a mensuração dos cavalos, né? Vamos coletar dados desses animais. É importante associar os dados de mensuração com os dados de análise de andamento, para tentarmos encontrar associações. Alguns trabalhos científicos já comprovaram isso. Quanto maior a altura na cernelha, menor, pior a qualidade da marcha na dissociação, no tríplice apoio. Assim como quartela, também a gente falou, tem uma correlação à quartela um pouco mais longa. Então, é medindo esses animais que a gente pode fazer. Hoje eu vejo que a associação tem uma grande ferramenta que eu acredito que ela possa usar, que são os técnicos contratados, tem 2 aqui, né? Que são da associação e que, se
estabelecermos uma rotina de coleta de dados, recoletar, não é pegar os dados de registro, não. Os dados de registro são uma boa referência, mas foram coletados em épocas diferentes, muita gente diferente coletando, sem uma metodologia definida. Definindo isso, nós podemos criar vários estudos sobre essa relação de mensuração, e eu particularmente tenho uma fixação que na última convenção a gente chegou a tratar disso, eu estou vendo o Walter aqui, eu acho que nós conversamos sobre isso, que no gado e em outros animais é muito comum a classificação linear, que é algo que avalia esses animais, onde a gente tem aqui, tentei inventar um gráfico aqui, o 0 seria a média ideal, e os animais que destoam, para mais ou para menos, e a gente montar isso, uma avaliação desses indivíduos, que vai servir para acasalamento, para seleção, para avaliação de reprodutor, para uma série de coisas. Então, aqui nesse animal, só para entender qual que seria a minha ideia. Vamos supor, a altura do cavalo, o campolino ideal é 1,62 m. O cavalo tem 1,62 m, ele está no 0. Esse 1, 2, 3 é um desvio acima, tecnicamente é um desvio padrão, né, estatístico. Então, esse cavalo que, se eu olho esse gráfico, ele está na altura ideal, ele é muito comprido, ou seja, o comprimento ideal aqui, ele está destoando para lá. Ele é fino, ele tem um perímetro torácico menor, tem uma cabeça um pouco maior do que o ideal e uma espádua mais curta. Tá? Seria uma forma de ver. Isso no gado é muito usado. Em equinos, há alguns trabalhos, algumas pessoas que trabalham com isso. E aqui eu estou pondo a parte de mensuração. Poderia também ser feito isso com análise subjetiva, sobre qualidade de cada região. Aqui só para lembrar que as proporções que a gente trabalha, né, desde lá de Leonardo da Vinci, são fundamentais para estudar os cavalos, e essas medidas ajudam nisso. O principal que a gente discute são as formas harmônicas, o cavalo longilíneo, o cavalo muito fininho, mais tipo corrida, o nosso, que tende no padrão para o mediolíneo equilibrado, uma profundidade torácica média, uma relação de altura e corpo boas, e o brevilíneo, que é o cavalo de tração com um perímetro torácico maior. Há como calcular tudo isso. Existe ainda nessa área de hipometria, a gente até discute se isso continua atual e correto, que é bem antigo também, que é a proporção de Lesbré, o sistema eclético do cavalo universal, que relaciona todo o cavalo com a cabeça, né, de acordo com o comprimento da cabeça. Nós teríamos para isso, então, partindo-se que o campolino tem 1,62 m de altura, então a gente teria todas as proporções ideais. Fazendo essa mensuração, poderia ser um ponto de partida para a gente discutir os desvios que cada animal tem em relação a cada parte dessa. Mas aí vamos para o ponto principal. Então, o que eu vou falar aqui hoje, né, do trabalho da análise de filmagem, é o que a gente chama de cinemática. Tem esse nome lá por causa das câmeras. Que procura estudar o quê? O movimento. Cada parte do corpo, enquanto o animal se locomove, o que é que acontece com ela. Então, no nosso caso, nós vamos ver quantos metros que tem de distância, qual a velocidade que ele faz, mudança de posição de cada parte do corpo. E, principalmente, nós que trabalhamos com cavalos marchadores, vamos discutir os apoios. Obviamente, esses apoios estão associados com outras dessas variáveis. Dentro da cinemática e dessa avaliação biomecânica, a gente começa com a mensuração de característica linear, e nós discutimos muito essa parte de angulações. Atualmente, procura-se avaliar os ângulos dos animais mais com a filmadora e com o computador do que com o artrogoniômetro, com o aparelhozinho, que tem as hastes, eu até esqueci, eu trouxe, tem um no carro. Mas praticamente não é usado, por quê? Porque ele dá muito erro. E hoje os programas biomecânicos, isso aqui é um exemplo, a gente coloca os marcadores nos animais, e aqui eu mando o programa, vou mostrar ali, calcular esses ângulos. Existem tecnologia apropriada para dar cada ângulo desse de forma correta.
Essa foto aqui é uma foto com o programa, onde a gente está definindo para o programa quais ângulos quer que ele calcule. Inclinação da espada, das quartelas, do braço, escápulo humeral, do braço, joelho, né, coxal, posterior no jarrete, coxo femoral. Então, isso aí é um ponto que a gente tem disponível para ser feito. Que a tecnologia hoje está muito boa para a gente fazer com o animal parado. Na hora que mostrar na prática, eu vou mostrar um vídeo, com o animal em locomoção, ainda há erros porque esses marcadores eles vão se movimentar por causa do balanço da pele e dão valor não desejável. E aí a gente poderia também calcular esses ângulos todos para esses animais. Um trabalho que a gente já tem feito com bom sucesso é não dar o valor dos ângulos, mas ver como que esses ângulos se comportam quando o animal está locomovendo. Então, chama curva ângulo-tempo. Durante uma passada, a flexão e a extensão dos membros. Então, nessa foto aqui, essa égua, esse ângulo aqui, ó, o ângulo do carpo, ela está nesse momento aqui, ou seja, está com o membro retinho. É o maior ângulo possível. Quando ela começar a flexionar o joelho aqui, esse ângulo começa a diminuir. Isso vai acontecer sequencialmente. No jarrete aqui está o contrário. Ó. O mesmo momento é a flexão máxima do jarrete. Isso a gente faz, calcula essas curvas de cada ângulo, ali a inclinação da espádua. E aí o principal que a gente pode fazer, comparar os animais. Isso aqui é um trabalho que a gente fez para o Manga Larga Paulista. Essa linha mais grossa aqui é a média de 80 animais. As linhas mais finas, um desvio padrão, onde, ou seja, o que a gente fala aqui? A maioria tem que estar por aqui. E pontilhado, não sei se está dando para ver aqui, de cada ângulo, comparando um animal individualmente. Então, só para a gente entender aqui. Então, a flexão de joelho. O joelho está lá reto, aí flexiona, tem a curva. A média. Esse indivíduo aqui, o que a gente está vendo? Ele flexiona mais o joelho do que a média da população, do que o padrão. Isso serve tanto para comparar, para treinar, provavelmente para casqueamento, para identificar claudicações, para uma série de coisas que provavelmente, visualmente, a gente não conseguiria detectar isso aí. O que a gente precisa? Filmadora de alta velocidade e programas computacionais. Igual eu falei, o acelerômetro pode ser uma coisa a incorporar. Existem trabalhos em esteira e fora da esteira. Eu praticamente só trabalho sem esteira. A esteira tem uma grande vantagem, é definir a velocidade do animal. A esteira você padroniza a velocidade, põe da forma como quiser. Agora ela tem um defeito muito grande, principalmente para a gente trabalhar com cavalo marchador. É que o cavalo na esteira não tem o padrão de movimento exatamente igual no solo normal. Que esse é um dos pontos. Então, por isso eu prefiro, embora seja interessante, trabalhar fora. Fora a gente vai ter algumas dificuldades, mas que a gente consegue contornar. O que é que precisa para fazer essas filmagens? Um piso plano, firme, de boa aderência. Não é bom grama nem areia. Por quê? Porque a gente vai estar trabalhando com milissegundos, com pequenas frações de detalhes que a areia e a grama escondem. Mas é uma grama, esses dias eu fiz um teste lá na fazenda, uma enxada, faz a pista na grama, na hora ela fica excepcional, a grama firme. Você acaba de tirar a grama e faz a pista lá na hora. Que é o que acontece na gameleira, que, por exemplo, andou um pouquinho de cavalo, a pista fica pronta ali. Esse piso é muito bom. Como pode ser no asfalto e no cimento, sempre tomando cuidado só para não estar muito escorregadio. Por que o programa calcula as coisas bem feitas? Porque antes a gente filma um cubo, que eu esquematizei aqui. Então esse cubo, por exemplo, ele tem 1 metro de altura, dessas duas bolinhas, e 1 metro de largura. Então antes de filmar os cavalos, a gente filma esse cubo. Salva no computador. O
que o computador vai calcular? 1 metro, 1 metro. Então, a posição da câmera, ângulo, tudo, ele vai corrigir todas as análises depois, para dar o ângulo certo e tudo, comprimento de passada, usando essa referência. Isso aí é fundamental, se quiser mensurar isso aí. O marcador é um adesivo, isso é material que faz placa de carro. Depois o trabalho é jogar para o computador, que a gente chama de digitalizar e definir aí esses pontos que vão ser avaliados. Isso é uma foto, uma coleta que a gente fez lá em Londrina. Os animais, uma pista tranquila, um asfalto. Antigamente a gente tinha um problema grave. Tinha que ficar gravando o DVD toda hora. Cada 3 passadas de cada animal, um DVD. Ou colocar acoplado no computador. Hoje as filmadoras têm um cartãozinho de memória que você pode filmar o dia inteiro. E não tem problema nenhum. Como que a gente observa os apoios? Existem programas diferentes. Nós vamos visualizar em câmera lenta, a gente vai fazer isso aqui hoje. E, se necessário, a gente dá um zoom para ter certeza se o casco tocou o solo, se não tocou, como que tocou. Também podem ser formados gráficos que vão nos indicar se o casco está movimentando ou não, indicando aí a posição. Aqui só para entender, como é que eu meço o comprimento da passada? O cavalo tocou, peguei o membro anterior como referência, tocou aqui. Clico lá no mouse, marco o primeiro ponto. O cavalo vai andando lá no computador, tocou de novo. Ligo essas 2 linhas, ele vai me dar esses números. Uma outra tecnologia interessante que é usada. Sumiu o cavalo, está aqui desde o braço até o casco, ligado lá. Nos anteriores, aqui o posterior. 2 animais. E põe ele para andar. Se nós observarmos nessa figura aqui, ó, nós vamos ver o voo do casco desse aqui de uma forma e esse aqui de outra. Então aqui ele eleva mais, esse aqui já faz mais um semicírculo. Esse aqui, olha o posterior, ele deixa o posterior lá para trás, vem com ele rasteirinho aqui. Esse já eleva mais. Esse dá sobrepegada, posterior em cima de onde estava o anterior. Esse aqui dá uma retropegada, posterior atrás do anterior. Isso aí a gente vai tendo material para fortalecer algumas convicções. Um outro tipo de tecnologia, essa um pouco mais complicada, que demanda um equipamento que a gente não tem muito acesso, que é a plataforma de força. O cavalo passa e ele vai falar a força, a pressão que cada membro está fazendo no solo. Aqui é só um trabalho que foi feito, cavalo de adestramento, comprovando aqui a força que o anterior faz no chão durante o apoio. E a linha mais fina do posterior, mostrando que o cavalo suporta, comprovando, né, que ele suporta mais peso com os anteriores. Aqui o impulsão do posterior, força longitudinal, mostrando que o posterior faz mais força, ou seja, impulsiona mais do que os anteriores, comprovando que a gente já fala na teoria. E aí eu vou começar já mais a falar nessa análise cinemática. Ponto fundamental quando a gente vai estudar andamento é falar sobre o centro de gravidade. Inclusive, esses programas são possíveis de fazer isso. Por quê? É o centro de equilíbrio. E o centro de gravidade, a gente tem num contexto que ele está numa região, se a gente traçar no cavalo pouco atrás da cernelha, no centro do costados, achar o ponto que essas linhas se cruzam, será o centro de gravidade. É fundamental nós termos a certeza de que, num organismo vivo, cada articulação e cada parte vai interferir nesse centro de gravidade. Então nós falamos um pouco, o cavalo de uma cabeça muito grande, ele vai sobrepesar a parte da frente, vai deslocar esse centro de gravidade para frente, vai sobrecarregar anteriores. Na equitação, né, o posicionamento do conjunto de frente tem a ver com isso. Então, a conformação vai ajudar, assim como o treinamento. Cada movimento que é feito altera esse centro de gravidade. A locomoção nada mais é do que o quê?
deslocamento do centro de gravidade. Nós estamos parados, eu vou andar para frente, instintivamente eu jogo meu ombro para frente. Jogo meu centro de gravidade e aí eu ponho o pé para recuperar esse centro de gravidade. O cavalo está parado no passo, vai sair, ele vai jogar um anterior para frente, depois o outro posterior, e se nós observarmos o passo, com pequenas diferenças, mas as trocas de apoio do passo de todos os cavalos, a sequência é a mesma. Pode ter a diferença de mais lateral, menos lateral, mas a sequência é a mesma porque ele tem que buscar o equilíbrio. E nesse ponto, na minha concepção, algumas coisas são universais, independente da raça de cavalo. A parte de equilíbrio, ela é universal para Campolina, Manga Larga, Hanoveriano, qualquer um outro desses aí. Quando nós falamos de andamento, o contato ou o apoio do casco ao solo é fundamental, e esse padrão de movimento dos animais. Então aqui eu procurei primeiro colocar alguns termos, que são contato e apoio. Nesse ponto 1 aqui, ó, eu tentei simbolizar um cavalo começando um contato aqui, com o talão. Tem animais que tocam o talão, tem animais que tocam mais chapado, mais na pinça. Depois o professor aí de casqueamento pode falar mais, mas pela anatomia do casco, né, o ideal é que ele comece mais no talão, embora existam grandes variações de animais na forma de locomover. Esses dias eu estava vendo até com o ser humano hoje em corrida, tem uma discussão em cima disso aí. Mas aqui é importante, uma discussão, contato é diferente de apoio, biomecanicamente, estudando, eles citam que é a mesma coisa. Por quê? No primeiro contato aqui, já tem um apoio, pequeno que seja, alguma força está atuando aqui. Tá? Então a gente, inclusive, na análise, considera, como a gente fala, apoio bipedal, apoio tripedal, qualquer um desses pontos aqui. Tá? E tem a fase de suspensão, que aí o cavalo vai elevar, sustentar e descer os seus membros. Por que eu estou chamando a atenção nisso aí? Tem os termos, tá? Essa palestra, não sei depois se alguém tiver interesse ou a associação quiser disponibilizar, ela fica à disposição de todo mundo. Elevação, sustentação, descida. Por que eu chamei atenção para esses pontos? Porque é um ponto fundamental do cavalo marchador e que a Campolina, acho que sabiamente, incorporou isso como um item de avaliação da marcha, lá na última revisão do padrão, é a dissociação. O que é a dissociação? A dissociação é o fato de que cada membro está num momento diferente desse, de apoio, de avanço, de descida. Vamos pegar esse cavalo aqui. Ele tem 2 membros suspensos e 2 apoiados. Vou pegar os 2 suspensos primeiro. Esse acabou de elevar, sustentar, está na fase final de sustentação para descida. Esse aqui está terminando a elevação para depois começar a evoluir. Do apoio, esse aqui está do meio para o final da fase de apoio. Esse aqui está na fase inicial de apoio. Então esse cavalo, vendo essa foto, eu falo, esse cavalo está marchando. Por quê? Cada membro está num ponto. Por que as filmagens vão nos ajudar? Porque no olho a gente não consegue ver isso. Por mais treinados que a gente seja, não consegue ver o apoio. É claro que a gente desenvolve a capacidade de ver o conjunto e de ter a noção, de ver o tempo, o som, o momento do toque do casco, alguma coisa, que aí é o que nos faz enxergar a dissociação e que é uma coisa que normalmente, né, todos os criadores, os juízes têm uma definição muito bem clara disso aí, de enxergar qual é mais associado, qual é menos. No julgamento depois aí é outra coisa para definir quem ganha. Um outro ponto que vai interferir nas variáveis lá nossas e que diferem nos animais e que a gente tem discutido muito, procurando evoluir.
é a movimentação dos ângulos, né? Ou seja, a capacidade de extensão de cada ângulo, aqui a gente está com jarrete, ou de flexão desse ângulo. Então, os animais, cada ângulo, cada um pela sua conformação, pelo seu treinamento, pela sua fisiologia, tem uma maior ou uma menor capacidade de flexão e extensão. E isso vai interferir diretamente na qualidade da marcha. Seja ele por treinamento, por alguma ação, ou pelas virtudes naturais do cavalo. Um outro termo que a gente usa pouco no meio do cavalo, mas que na biomecânica, na educação física usa muito, é a capacidade de protração e retração. Imagina o eixo articular aqui. Então, a capacidade que o cavalo tem de avançar esse membro ou de retrair esse membro é um ponto importante de ser avaliado. Por que eu estou falando isso? Porque um dos pontos que nesses estudos a gente observou, e que a gente tinha uma tendência, a gente até conversou um pouco sobre isso, que os cavalos começaram a andar muito rápido. Começou-se a se exigir uma rapidez muito grande desses animais, uma alta velocidade. E aí, já antecipando, se eu tenho um cavalo que ele é marchador, que ele tem que estar no chão, ele não pode sair no chão, o comprimento de passada dele só pode ser o comprimento do corpo, mais essa capacidade que ele tem de cada membro. Mais do que isso, só saindo do chão. E aí, esse eu acho que é um dos pontos que nós temos que pensar muito. Então, nós queremos evoluir o nosso cavalo atleticamente, qualidade, regularidade, tudo. E precisamos, e o Campolina evoluiu muito nesse ponto, né, é louvável a melhora, mas temos que achar um ponto adequado para isso, para não perder o andamento marchado, para não perder a capacidade de sair do solo. Um outro ponto que a gente pode observar também é a diferença que tem no voo do casco de cada animal, que é um ponto que eu acredito também que seja importante para os nossos animais marchadores. Representado de verde, imaginando que o cavalo tocou um membro anterior, por exemplo, aqui, fez o voo do anterior todo, tocou aqui. O cavalo representado pelo risco amarelo, tocou nesse ponto, elevou bem menos e avançou bem mais. Ou seja, distância e deslocamento. Tá? A distância é algo que pega todo o trajeto do animal. E o deslocamento, os dois pontos de contato aqui. O que eu estou querendo dizer? Tem animal que pode flexionar muito anterior, flexionar muito posterior e não ter avanço. Isso acontece demais. Ao contrário, outros podem flexionar menos e avançar bem mais. Claro que temos que achar um ponto ideal. Não vamos querer um rasteirinho aqui, que ele também não vai ter avanço. Esse é um ponto, a gente, quando discute principalmente os hábitos, a gente tem debatido muito, começou-se a valorizar muito, o posterior, flexão de posterior. E o que a gente tem observado é que, isso talvez uma opinião mais particular minha, mas que eu sei que alguns comungam dela, os cavalos têm flexionado muito o posterior, mas não têm avançado. E, na verdade, eu acho que isso não é virtude. Eu acho que, na verdade, está se valorizando um defeito dos animais. Porque aí vão ter muito mais dispêndio de energia para cobrir um espaço, normalmente um apoio com mais força vertical no solo, levando a maior problemas de lesões e uma série de coisas. Então, é um ponto. Como o presidente falou que o campolinista gosta de polêmica, a ideia é polemizar mesmo. Né? Eu já estou um pouco descansado, já deu um tempinho para dar uma aliviada, faltando adrenalina. Mas então, gente, só para a gente falar, a locomoção é algo que nós vamos observar todo o corpo do cavalo em movimento e todo ele vai ter impacto na qualidade desse andamento. Só para caracterizar, a gente considera com andamentos naturais, o passo todo cavalo faz, aqui o trote, andador e marcha, numa velocidade média, que aí cada um, de acordo com a raça, com aquelas características que eu falei, vão variar. E o galope, que bem ou mal também, todo cavalo faz. Aqui só separo a marcha
em picada, batida e trotada, que são os conceitos mais aceitos aí. Aqui uma marcha com deslocamento mais na lateral, a gente vai ver dados, aqui um pouco mais diagonal, e essa mais diagonal ainda, podendo até, eventualmente, ter uma pequena suspensão. Há uma controvérsia sobre esse nome. Só para a gente entrar também nos dados, é importante, né, lembrar dos conceitos que a gente vai avaliar. Apoio monopedal, apenas um membro, pode ser um membro anterior ou um membro posterior. Apoios bipedais, laterais, dois membros do mesmo lado, ou lado esquerdo ou lado direito, anterior e posterior. Apoios bipedais diagonais, o membro anterior de um lado e o posterior do outro, apoiado. Importante lembrar que nessas análises, de vez em quando, a gente se depara com alguns animais que têm bipedais de posterior, por exemplo, tá? Que é um desequilíbrio, alguma coisa que acontece, que não é muito raro, não. Mas não é o padrão. Tripedais, que é algo que está escrito no padrão das raças marchadoras. O cavalo tem que ter momentos de 3 membros apoiados. São os paradigmas que a gente tem que ver se confirma ou não. E apoios quadrupedais também, que são raros nos andamentos, exceto na andadura mais clássica. Com relação à velocidade, que a gente falou aqui que ela tem uma importância grande, porque ela interfere muito, o que vai dar velocidade no animal? A relação entre comprimento e frequência da passada. Então a velocidade, até tecnicamente a gente mede em metros por segundo, aqui a gente faz quilômetro por hora, porque todos nós temos uma noção, ela vai aumentar ou diminuir como? Ou aumentando o comprimento, ou aumentando a frequência da passada. E esse comprimento e essa frequência vão interferir muito no diagrama, que é um outro ponto que acredito que a gente deve ficar atento para poder avaliar. E que nos auxilia muitas vezes numa análise é o som do casco tocando no chão, que a gente chama de batida. Que aí vamos falar quantos tempos tem. Então o cavalo que a gente falou que é dissociado, ele vai tocar cada membro em um momento no chão. O que isso vai fazer? Em cada passada nós vamos escutar um anterior, um outro posterior, um outro anterior, um outro posterior, 4 sons. Então, a marcha, o passo, o andamento a 4 tempos. O trote, andadura, movimentos de 2 simultaneamente, em lateral ou diagonal, só 2 sons, porque o anterior e o posterior tocam juntos. E o galope, embora tenha galope de corrida, também galope de 4 tempos, na maioria o galope vão ter 3 tempos, que é 2 membros isoladamente e 2 em conjunto. No vídeo também a gente vai poder ver um pouco sobre isso. Mas então, eu falei aqui um tanto de possibilidades. Qual que eu vejo que a tecnologia pode nos ajudar? É sair um pouco do que a gente fala do achismo, né? De variável qualitativa ou subjetiva, que nós, de cavalo de marcha, vivemos muito disso, né? O nosso julgamento é um julgamento subjetivo, seja de andamento ou de conformação, que é a interpretação, qual que tem o melhor estilo, melhor isso, melhor aquilo, passa por isso, mas que principalmente para estudo, para evolução, para desenvolvimento, eu sou da área de melhoramento genético, né? O melhoramento ele precisa de número, né? Não dá para, esse é bom, esse é ruim, esse tem tantos metros, esse tem menos metros, tem que ter número. E aí a ideia é essa. E transformar em número, mas é fundamental, quando a gente quer transformar alguma coisa em número, que esse número seja preciso. Porque número errado também é pior do que avaliação subjetiva. É igual uma análise estatística errada, viciar alguns dados. O que é que as associações, o que é que nós procuramos fazer? Então, existem os padrões raciais. Nesses padrões raciais, eles definem, além das características avaliadas, formas de avaliação, metodologia de avaliação, para que todos procurem enxergar da melhor maneira possível. Eu acredito até que atualmente, né, não sei qual que é a visão dos outros, mas eu, convivendo com os juízes, de uma certa forma, há um alinhamento muito grande dos parâmetros a serem avaliados, do que deve ser observado,
de como avaliar tudo isso. Pegando aqui dos padrões, peguei da Campolina e a nossa vizinha aqui também, para comparar quais são os termos. Nós vamos ver que com itens diferentes, procuramos avaliar mais ou menos a mesma coisa. No Campolina incluiu a dissociação, que eu acho muito bom, porque é fácil e está muito associado e diretamente relacionado com a caracterização do andamento marchado. A comodidade, no manga larga marchador, no gesto, essa dissociação é observada, né? O estilo é a mesma coisa, desenvolvimento seria o rendimento, e regularidade é igual. Aqui eles incorporaram, não sei até, acho que atualmente é isso mesmo, não é, Augusto, que está? Adestramento, estabilidade, aprumos e articulações dinâmicas, que são interessantes até de se pensar, de observar separadamente, mas que qualquer coisa dessas aqui, se a gente for mexer, resulta nisso aqui também, tá? O que pode se fazer é se vale a pena dar uma maior separação ou se incorporar do jeito como está, é bom. Eu não vejo menor dificuldade de manter nisso aqui. Tudo isso aqui está associado com a forma que esse cavalo se locomove, com aqueles dados que a gente pode avaliar precisamente. Dissociação, comodidade um pouco menos. E aí vamos entrar para as nossas avaliações. Por que a gente praticamente trabalha com avaliação visual? Porque ela é a mais rápida, a mais acessível, a mais fácil, a mais prática que existe. Então, nossos julgamentos se baseiam nisso e eu acredito que continuarão sendo dessa forma. Qual que é o grande problema disso? A interpretação, que pode ser diferente, que pode dar margem a visualizações diferentes. Temos a equitação. A equitação, o fato do cavalo ser montado, no meu modo de ver no julgamento, foi um grande ganho que nós tivemos. No melhoramento a gente fala o seguinte: eu quero melhorar uma coisa, quanto mais próximo disso a gente puder avaliar, melhor. Se o cavalo é para ser montado, então a equitação é um dos principais pontos de avaliação. Agora, qual que é o problema da equitação? É que normalmente acaba sendo mais subjetivo e mais diferente a interpretação do que a avaliação visual. Se nós pegarmos a ideia, até que os cavalos que a gente filmou estarão aqui, pode não haver consenso da gente montar aqui, um acha que um tem a montada melhor, o outro é mais cômodo. Então, ela acaba sendo um grande ganho, mas ao mesmo tempo ela não soluciona de tudo essa necessidade de uma avaliação mais precisa. Os sons são uma grande ferramenta para a gente ver a dissociação, a gente que está acostumado, né, os criadores, nós, jurados, identificar um cavalo de marcha picada, de batida, se passa ele andando ali na rua, a gente vai saber isso aí. E a gente tem uma capacidade maior de perceber a diferença de um som para o outro, essa frequência, do que no olho, de enxergar o casco tocando no solo. Então o som é uma boa ferramenta. E aí então partindo para o que a gente quer, que é a filmagem, o que acontece? Eu coloquei aqui, qual que é o diferencial dessas filmagens? É que elas são feitas com câmera de alta velocidade. O que é uma câmera de alta velocidade? As câmeras antigas tinham 8 frames por segundo, 18. O que é isso? Fotos por segundo. Em um segundo, quantas fotos essa câmera tira? Depois 30, aquelas de videocassete, essas atuais 60. E essas câmeras de alta velocidade? Aí a gente vai aumentando isso aqui. Os dados que eu vou mostrar aqui são filmados com 300 quadros por segundo. Em boa parte, talvez até os 120 resolva, mas é bom para a gente ver mais detalhes. Pode chegar, tem câmeras de 10 mil quadros por segundo. Tá? A minha vai até, eu tenho uma agora que vai até 600, tem uma de 300, que resolve muito. Aqui alguns até já compraram, igual a gente falou, a tecnologia está acessível. Uma filmadora de 300 quadros por segundo, vocês vão ver que filma maravilha, $300 a gente compra ela. Tá? O pessoal ainda te vende um cartãozinho, uma mochilinha, não sei o quê, fechou. Tá, isso é tudo legalmente. Tá?
E o programa, que aí já é um programa mais específico, ele já exige algum conhecimento para lidar com esse programa. Eu vou passar aqui alguns dados de análise que foram feitos, a gente estava falando hoje, tem quase 10 anos. Foram feitos na Nacional do Manga Larga Machador em 2003, na do Pampa de 2003, na do Campolina de 2004 e tem alguns dados que eu vou colocar que eu fiz com o Manga Larga Paulista em 2007. 2006 e 2007. Então aqui, passo, reunido, médio, alongado. Marcha, reunida, média, alongada. Então procuramos animais orientados, ó, vem bem devagarzinho, 17. Importante já antecipar, nessa época, essa filmagem, a gente orientava o cavaleiro a tocar na determinada velocidade e filmava. Vou mostrar uns outros dados. Quando a gente falava numa outra filmagem, toca na velocidade que você acabou de ser campeão. Importante lembrar, todos os animais campeões e reservados. Tá? Nós tivemos animal passando a 21 km por hora. Tá? A média deu 17 e pouco. Mas então, só para a gente ver aqui, né, aquilo que eu falei, o animal vai aumentando o comprimento da passada, do passo para a marcha e depois a frequência. Tá? Então, aquilo que eu falei, o cavalo, e os estudos mostram isso, como que o cavaleiro pode interferir, mas como que o cavalo aumenta a velocidade? Ele vai aumentando o comprimento da passada, vai alongando. Em algum momento, ele consegue chegar no limite dele, desse alongamento. Então, qual que é a alternativa que ele tem? Aumentar a frequência. Tá? E aí, com isso, então, a gente vai ter uma velocidade mais alta, de acordo com a relação desses dois quesitos. E aí um quadro que eu acho que é um dos principais aqui desse estudo, que é avaliando os apoios, de acordo com o tipo de andamento e a velocidade. Tríplices, bipedais diagonais, laterais, monopedais e suspensão. Importante lembrar, igual eu falei, nos nossos padrões nada se faz referência a apoio monopedal. E praticamente todo animal filmado tem apoio monopedal. Tá? Então o que a gente observa? Vamos pegar aqui, ó, os animais no passo. Tríplice apoio, entre 60% e 40% do tempo de tríplice apoio. Na hora que a gente vê uma filmagem em câmera lenta, a gente pode ver isso aí. E apoios bipedais e diagonais, equilibrados, entre diagonal e lateral, muito próximos. Não há monopedal no passo, nem suspensão. Passou para a marcha. Uma marcha bem lenta, em torno de 8% de tríplice apoio. O que é importante falar? 8% nesse dado aqui de 0,04 segundos. Tá? É um piscar de, né, é um piscar de olhos que é muito menos do que isso. Então, o que a gente falou para visualizar. A 14 km por hora, não teve tríplice nesses animais. Na marcha alongada, menos ainda, 17 por hora. Relação diagonal-lateral, que era próximo, definiu mais para o diagonal. E os laterais permaneceram, que é bom que permaneçam, mas numa relação muito mais alta de diagonal em relação aos laterais. E o grande problema que a gente entende é que começa a descaracterizar o andamento marchado, que é o fato de começar a suspensão chegando a 12%. Tá? E aqui 14%. Então, resumo disso tudo, né? Ponto que a gente falou, a velocidade, ela caminha contra a marcha. Como a gente falou aí, né, o cavalo principalmente é feito para lazer e passeio. Lazer e passeio a gente não faz com pressa, né? Normalmente a gente faz com calma, tranquilo, então não precisa de correria. E aqui a gente comparou os animais, Pampa, Manga Larga Machador, Manga Larga Paulista e Campolina, e dados de cavalo de competição, de adestramento. Resumindo bastante esses dados aqui, o que a gente observou?
Por que o manga larga machador deu uma velocidade de mais de 17 km por hora de média? Porque ele tinha um alto comprimento, 2,43 metros, e uma frequência de 2 passos por segundo, ou seja, 0,5 segundos cada passada. Já antecipando aqui, como que um cavalo de 1,50 m dá uma passada de 2,40 m? Só saindo do chão, né? Não tem outra alternativa para esse animal ter uma passada desse comprimento. No Campolina, 2 metros praticamente, uma frequência também relativamente alta, uma velocidade de 14 km por hora. No manga larga paulista, comprimento semelhante ao do Campolina, numa frequência menor, com isso uma menor velocidade. O Campolina, na época, teve um padrão mais semelhante ao Pampa, que chama de marcha intermediária ou de marcha de centro. Lembrando que isso aqui foi feito na Nacional de 2004. Tá? Os animais campeões reservados. Se fosse hoje, vai vir um pouquinho para... Não tanto, talvez, mas menos um pouco do que isso. Hein? A velocidade hoje já segurou um pouquinho. A gente já teve bem mais rápido do que está agora. Então, aquilo que a gente falou, né? Primeiro aumenta o alongamento, depois a frequência. Por que né, eu falo muito disso? Naturalmente, o cavalo, ele evoluiu ao longo dos tempos, que se ele precisasse de andar lentamente, ele andava no passo. Se ele precisasse de andar mais rápido, marcha, trote ou até andadura, e se ele tivesse com pressa, no galope. Isso é uma relação para o bem-estar dele e para a capacidade dele. Então, a velocidade mais econômica que tem para ele para andar lentamente é o passo. Mais ou menos igual nós falamos de carro aí mais cedo, né? O carro, para cada velocidade, você tem uma marcha que você coloca nele ali que é mais adequada. Então, quando a gente quer andar com pressa no cavalo, você vai buscar um boi, você vai correr alguma coisa, você não vai marchar ou trotar correndo. Você vai pôr ele no galope. Um outro ponto que vai contra a velocidade. Quanto maior a velocidade de locomoção, maior o impacto do membro no solo, ou seja, maior o peso. Nós falamos aí sobre lesões, sobre artificialismos que existem. Esses cavalos nossos hoje eles são submetidos a treinos extenuantes ao extremo. Gente que tem cavalo, conheço um criador que tem cavalo manga larga machador e tem cavalo para Olimpíada. O cavalo manga larga machador trabalha o dobro do que o cavalo da Olimpíada, né? Com um andamento, que é o mesmo caso do nosso, com um andamento que a gente tem alto impacto no solo. Então vamos pegar o Campolina, cavalo de 1,62 m, pesos 500, 600 quilos, né? Às vezes mais. Então esse impacto é muito difícil manter a integridade desses membros no treino e na forma como eles se locomovem, sem interferir um pouco em alguma coisa. Das marchas, em termos de apoio, vamos mais no Campolina aqui, que é o que interessa. Nós tivemos em torno de 1% de tríplice apoio nos animais, definição de maior tempo de bipedais diagonais, menos laterais, um volume muito grande no monopedais, e o grande ponto a favor que teve à época foi que nenhum animal teve suspensão dos animais avaliados. Tá? Das outras raças a gente teve, igual eu falei, já correndo numa velocidade muito alta, mais de 17 km por hora, já não tinha tríplice e começando a ter mais suspensão. Na marcha picada, após bipedais diagonais e laterais, até um pouco mais de laterais, eram animais muito lateralizados, tá? Também muitos monopedais em todos os grupos de animais. Então, da velocidade a gente já viu. Para passar para os dados que a gente vai mostrar os vídeos aqui que a gente fez, só relembrando, então, teoricamente, né, a marcha, vou imaginar que os cascos vermelhos são os que estão no chão e o verde e amarelo que está em suspensão, a gente tem um padrão, né, que fala que o cavalo
tanto no passo quanto na marcha, ele deve intercalar tríplice apoio com bipedais, ora diagonais, ora laterais. E essa sequência. Então a gente procurou exatamente tentar enxergar isso aí e avaliar o que acontecia. E ainda dentro do nosso padrão, dos padrões descritos, falo que na marcha batida predominam esse mesmo padrão de movimento, só com mais apoios bipedais diagonais. Na marcha picada, maior tempo de apoios bipedais laterais. Eu vou, então agora a gente vai passar para ver os vídeos e depois eu vou colocar os dados analisados desses animais que a gente filmou. Essas filmagens foram feitas semana passada, acho que sexta-feira passada. Foram 5 animais de andamentos diferentes, filmados com 300 quadros por segundo e avaliados. Eu vou primeiro passar e, a princípio, eu já acho, se quiserem manifestar alguma coisa, colocar os animais para a gente ver a olho nu as diferenças de andamentos. Aí, primeiro eles andando na pista, eu filmei um pouquinho, primeiro todos juntos, depois cada um, depois onde a gente filmou, que é um passeio com velocidade normal, e aí depois a gente passa para câmera lenta, para... São animais de campo, né, gente? De cavalgada, de passeio. Então, que a gente conseguiu um universo interessante do ponto de vista do que é o objetivo aqui, que é ver andamentos diferentes. De cada animal desse, a gente comparou o diagrama de todos eles. Não tinha nenhum animal de pista, tá? Importante lembrar que esses são os animais que, como foi dito lá, e acho que acontece em quase toda fazenda, são os animais que as pessoas, os meninos, brigam para montar. Deu um...
esses cavalos vão estar à disposição aí hoje à tarde, tá para montar. Então, visualmente, a gente começa a ter uma boa ideia do que cada um desses animais tem de característica de locomoção. A gente consegue, né, visualmente, a gente identifica bem os limites, as distâncias de locomoção de cada um. E um ponto que eu já antecipando que eu acho importante, que a gente já discutiu sobre o emprego dessas tecnologias, elas vão servir solucionar alguns pontos, mas não solucionam todos. Por exemplo, aqui a gente vai ficar mais fixado em diagrama. Então aí é o ponto onde esses animais foram filmados. Ó. Ali está até pegando um pouco a filmadora, onde ela ficou posicionada. Por que atualmente eu faço isso? Porque normalmente quando a gente coloca em câmera lenta, a pessoa acha que tem alguma edição, alguma invenção. Opa. Antes de passar lá para o programa, vou aproveitar só para pegar. Deixa eu ver esse aqui. Não é esse. Não. Desculpa. Nos cursos da Escola Campolina, a gente tem feito algumas filmagens dos animais de passo. Eu vou passar aqui para a gente já ver. Essa já é uma filmagem em câmera lenta, não padronizada, igual a dos outros, mas só para a gente aproveitar para ver aqui o passo, depois a gente pode passar com o programa. Então aí está filmado a 300 quadros por segundo. A gente vai vendo o movimento, cada membro no momento, tocando o solo. Tríplice, diagonal, lateral, tríplice, diagonal, lateral. Tríplice, diagonal, lateral e vai intercalando. Vamos agora, eu vou ter que abrir um outro programa aqui, que é o que faz as análises aqui. Então, esse é um programa de análise biomecânica. Não é até o que eu analisei, porque eu usei outro computador, mas para trazer aqui eu precisava desse. Mas que faz as mesmas coisas. Então, só para
Então, é um programa que ele tem várias possibilidades. A gente vai jogar o vídeo aqui. Tem um marcador de tempo e que a gente pode passar lentamente. Aí, para análise da biomecânica, forma alguns gráficos, algumas coisas que a gente pode fazer. Então aqui, ó, vamos começar com o primeiro cavalo alazão. Como é câmera lenta, demora a aparecer. Ele está vindo lá, a sombra dele apareceu. É. Os cavalos não estavam casqueados, viu? Então aqui, gente, só para entender como é que começa a análise. Por exemplo, desse cavalo, a gente define um membro para começar a análise. Então, nesse caso, vamos supor, quando o membro anterior esquerdo tocar, tem aqui, ó, essa numeração, que eu posso até alterar. Então, eu marco lá, eu tenho a planilhinha, então, 459. Qual é o movimento? Aqui eu posso, para ver se ele tocou mesmo ou não, ir levando quadro a quadro. Tá? Tem uma ferramenta, o desse é diferente do outro que eu uso, que ele dá o zoom no animal inteiro. Para a gente... No outro que eu tenho, vai com a lupazinha e vai no casco ali mesmo. Então aí a gente vai observando. Então esse cavalo, olha aí, ele começou com bipedal lateral, né? Aí aqui começa a deixar uma pinça e o posterior ainda não chegou. Chegou. Então, só para aproveitar, esse é um exemplo claro. Nós vamos ver, esses animais até surpreenderam positivamente, vamos dizer assim, pelos tríplices que eles apresentaram. Mas tríplices, a maioria deles vão ser isso que a gente está vendo aí. É aquela pinça que está ficando aqui, tá? Aqui já chegou, se eu voltar um quadro, acho que já... voltei tudo. Deixa eu ver se eu passo rápido. Estou com o... Então ele tem aí esse micro tríplice apoio e aí vai em diagonal. Ó, ao monopedal, ó. Só esse membro posterior apoiado. O que seria o normal? E aí, invariavelmente, a grande maioria dos marchadores que a gente tem analisado é isso que eles fazem. Era para esse membro aqui, vamos dizer assim, esperar esse outro chegar. Só que ele não espera. E ele fica só com esse monopedal. Nos animais de pista também, o que a gente vê com muita frequência é exatamente o mesmo. Muitas vezes com monopedal até maior. E em alguns casos, esse aqui o cavalo já vai chegar com o anterior. Por que tem a suspensão? Antes desse anterior ainda chegar, eles tiram o posterior aqui. Uma frequência mais rápida, principalmente. Uma forma que tem aqui... Ó, já ia fazer errado. Com a lupa não dá, mas que a gente, para ver, na prática, lá para ver o apoio, a gente começa a ver que houve o talão ou a pinça, porque o casco começa a mudar o ponto. E aí depois a quartela.
e o boleto começa a baixar. Então, a visualização, né, é bem mais detalhada nesse caso. Deixa eu pegar o outro. Agora é a égua tordilha. Eu estou passando aqui uma passagem só de cada um, a gente filmei 3 vezes, tá? O corredor lá é grande. Então, apoio diagonal. Essa égua ela tem um artifício que na hora que você acha que ela vai dar uma suspensão, ela toca o casco no chão. E faz inclusive um tríplice com a pinça. Posso dar um. Vou te falar que o Nil chegou aí, filmar desses animais me fez um bem danado. Porque eu tenho filmado tanto animal e não visto tríplice, apoio, suspensão em tudo, que eu estava achando até que já não existia mais. A gente vê que existe. Aí ela deu um mono. Então aqui um andamento já mais na diagonal, mas continuou um andamento marchado, né? Agora, se não me engano, é o cavalo baio. É. Que é um dos pontos para discussão nossa, né? Os cavalos de passeio dão tríplice, os de pista não. Qual que está errado? A velocidade, gente, eu até esqueci, depois eu vendo, eu não coloquei lá, mas oscilou de 11 e pouco a 13 km por hora. Esse cavalo mesmo é um cavalo que foi mais lento, foi menos de 12. Então, é um apoio lateral, tríplice. É interessante que ele vem no andamento cadenciado que vai fazendo. Agora ó, tá vindo com o anterior, mas aí, ó, ele tira, dá um mono ali, ó, que tá mais nítido. Aí vai chegar com o anterior, vai fazer o lateral. Então isso, pelos números, eu vou mostrar depois, a gente quantifica.
Ó. Agora é o cavalo preto. A gente já vê um padrão de movimento mais lateralizado, né? A coordenação motora aí. Ó. Também, ó. Lateral. Vai com a... Quase. Não deu, não. A gente vê que o tríplice, gente, são 1, 2 quadros, 3. É, claro. Oi? Desses aí não. Para ver. É impressionante. Você pode filmar de frente de qualquer. Pode filmar se quiser fazer tridimensional com 2 filmadoras. Quando a gente filmou, a gente está falando de filmar de frente, quando a gente filmou os animais da Pampa, foram os animais campeões reservados, um dos juízes de andamento era eu. Aí foi interessante, quando a gente filmou uma égua lá, fantástica, de marcha batida, aí quando jogou na câmera lenta, ela fazia um movimento com a mão. Eu falei, gente, mas o que é isso? E não tinha percebido. Depois de ver no vídeo, eu olhava para ela. Essa oscilação prejudica um pouco, né? A gente tem visto demais aí. Olha o árabe, né? Tentei achar um cavalo de trote lá, olhei mais de 300 cavalos, né, Nil? Não achamos nenhum, só o árabe. Ah, ele está no galope, desculpa, pulei o trote. Isso só para a gente ver um galope, né? Uma suspensão bem definida, um apoio de um membro. Era para tocar ali os dois juntos, né? Teve uma dissociação, ele foi a 4 tempos. Agora aqui é que a gente colocou o marcador num cavalo, igual eu falei, como que a gente mede os ângulos desses animais? Então aqui a gente mediu algumas referências para dar para o computador, que agora eu não tenho aqui, que foi no outro, mas tá. Para analisar. Vou tentar só para entender como que funciona. Tem esse computador aqui. Tem formas de fazer calibração, que é aqui, ó. Eu tenho, não sei se está dando para ver aqui, eu marco alguns pontos lá filmados. E aí eu meço
e vou falar para o computador quantos metros tem ali, por exemplo, 1 metro. Aí ele vai tomar isso como referência sempre. Para calibrar o ângulo da câmera também, tem esses pontos que eu marco lá. Isso aqui ele vai falar como é que está o nivelamento, então ele vai corrigir os ângulos. Tá? Deixa eu lembrar aqui que eu não uso. Espera aí. E aí aqui, ó, para medir o ângulo, como que a gente vai fazer? Não vou ficar com muito preciosismo aqui não. Marco o eixo. Tem os marcadores. Então ele vai me dar o ângulo ali. E aí a gente pode fazer para cada um. Para fazer em locomoção, pode fazer o mesmo. Dá um trabalho muito grande porque eu tenho que marcar esses pontos a cada frame, a cada quadro. Então em 1 segundo são 300 cliques em 19 marcadores que tem ali. E tocar. Depois o computador faz tudo. Mas tem. Da quartela existem até... Deixa eu colocar um aqui. Ele aqui, na verdade, ele não está corrigindo, tá? Porque eu não tenho, mas vai dar um valor aproximado. Da quartela, na verdade, até tem duas formas de medir esses ângulos, tá? Uma que faz isso aqui, ó. Não sei se está no ponto mais correto ali. Tá, né? Que mede aqui e outra que mede aqui por trás. Tá? Não sei até... Está dando aqui 142. Não, mas é que está ruim. Olha, eu estou olhando ali, está na dificuldade. Por que isso tem que ser muito bem calibrado? A gente está vendo como que mexe desses ângulos aqui, né? Já que a gente... Então aí é uma... Desse aqui eu teria que ter o enquadramento que eu não tenho aqui nesse agora, para ver a horizontal certo. Se eu colocar vai dar um número muito... O que eu posso fazer, se quiser, eu faço aqui no olho, aqui assim, ó. Né? Meio no chute, né? Ah, você está falando aqui. 57, ó. Ah, esse aqui, 90, quase. Esse era o 7, né? Nós arrumamos um modelo lá para puxar. Ó. Nós já orientamos ele que o joelho está um pouco virado para fora. Já está treinando, né, Nil? Já está corrigindo o joelho lá, né? Então, para avaliar aquelas curvas, ângulo, tempo que a gente faz, pode ser montada, aqui a gente pegou puxado, que era o cavalo estava lá na hora, mas vai dar para visualizar por que os valores não são tão confiáveis. Hoje até tem uma tecnologia que põe uma coisa cirúrgica mesmo no pontos articulares para emitir um sinal. Na Alemanha eles já fazem isso, nos Estados Unidos alguns pouco. Então lá aqueles marcadores ficam brilhando. Mas o problema de avaliar em locomoção é que a pele mexe muito. Então ela dá valores errados para a gente.
Então aí a gente pode calcular esses ângulos em qualquer momento aqui que queira dar. E acho que esse provavelmente é um ponto que a gente vai aumentando o volume de dados coletados, a gente vai poder ter um pouco de resposta, que na verdade, por enquanto, levanta muita dúvida. Bom, tem mais vídeos, mas acho que para o que a gente queria, né, para exemplificar, já está. Vou colocar agora aqui. Ó. Então, da análise desses animais, levantei os dados lá. Aí a gente analisa e então, para cada animal, a gente pode unir dado os de mensurações normalmente aqui. Então, esse aqui é o cavalo alazão, aquele primeiro. Tá? Então, a sequência de apoios dele: bipedal lateral, tríplice, bipedal diagonal, mono, bipedal lateral, tríplice, bipedal diagonal, mono, bipedal lateral. Então, o que ele fez do padrão normal? Bipedal lateral e diagonal. E de alguns tríplices ele suprimiu por monopedal. É o que a gente mais tem visto, embora tríplice a gente não vê tanto assim não. E aqui a gente levanta, numa passada completa, o percentual dele. Então, bipedais diagonais, 48%. Um pouco mais do que os bipedais laterais. 12% de monopedais, 4% de tríplice e nada de suspensão. Esse é um dado, esse é o alazão. Se alguém quiser perguntar ou falar alguma coisa. Aí a égua tordilha. Bipedais diagonais, 89%. Laterais, 2%. Tríplice, 6%. Monopedais, 2%. Suspensão, nada. Deu mais tríplice do que o alazão. Ela, na verdade, aquela égua, ela desce a mão assim e faz um tríplice toda hora. Na hora que você vê ela... Então, o que acontece? Bem mais diagonal, que é um ponto interessante, com um pouco mais de tríplice. Né? 2 andamentos marchados. No meu modo de ver, a gente enquadraria a égua numa marcha batida e o alazão numa marcha picada, alguns mais para centro, né? Com incidência diagonal. Que é o que a gente vai ver nos animais de marcha batida. Tá? O que na prática, pegar os de competição, muito provavelmente, vai aparecer alguma suspensão nos mais tocados. Mais monopedais, talvez não apareça tríplice, bem mais raro, num volume bem menor. E aqui o diagonal, relativamente, ele diminui porque aumenta monopedal e suspensão. E os laterais ficam por ali mesmo. Ah, tá? Como é que é? Sei não. Minha tecnologia vai aqui não está dando certo. Esse agora, gente, é o cavalo baio, tá? Também a sequência... Não, o cavalo baio... da égua era anterior. Da égua só... Ah, não, a gente viu lá. Cavalo baio. Bipedal lateral, tríplice, diagonal, mono, tá? Mais ou menos mais semelhante ao alazão lá. Bipedal diagonal, 69. Lateral, 15. Tríplice, 9. Foi o cavalo que mais deu tríplice, mas em compensação também deu bastante mono. Depois tem uma tabelinha que tem todos os animais para a gente visualizar. Aqui o cavalo preto. 51% de lateral, 43% de diagonais,
4 de tríplice e 1 de mono. Uma discussão que sempre tem, os animais de marcha picada, tem mais tempo de lateral que diagonal, como é que é isso? O que a gente observa, esses muito lateralizados, que vão se aproximando da andadura, são os que vão ter esses laterais acima dos diagonais. O que... aí tem outros pontos para discutir. Aqui, diagonal, suspensão e monopedal, que é o árabe. Que foi muito bom, porque nós, assim, a princípio, porque a maioria, quando a gente filma, vai ter mono, vai ter suspensão, e esses nenhum tiveram, exceção do árabe, claro, né? Então aqui, gente, uma tabelinha que serve para a gente fazer uma infinidade de coisas comparando esses animais para ver. Então, só lembrando aqui, o alazão, a égua tordilha, o cavalo baio, o cavalo preto e o cavalo árabe. Tá? Diagonal, só o preto que teve um pouco menos. Os laterais, a égua que teve muito pouco e, obviamente, o árabe que não teve. Tríplice. Isso aqui é excelente, essas 4, 9, 6, 4. Normalmente que a gente, se não me engano, que eu filmei que deu mais, acho que foi 11%. Tá? É raro. Normalmente vai estar aqui 3, 2 ou não tem. Os monopedais que tem bastante. E a suspensão, que para mostrar que os animais eram efetivamente marchados mesmo, só o árabe ali que não teve. É. O baio. É. Se estivesse julgando... E talvez... E aí é importante que o Paulo está falando da associação de cômodo. É importante a gente lembrar, né, que esse nós mais cedo falamos, é um item extremamente importante do julgamento, mas não é o único. Né? Então, igual a gente falou, mais dissociado, identificar dissociação é fundamental. Agora, o mais dissociado que é o melhor, porque teoricamente, se for olhar aqui, o mais dissociado ou é o preto, que a gente viu lá, ou o alazão aqui. Agora, se for montar, provavelmente essa égua tordilha aqui vai dar um cômodo muito bom. Então, aí são outros parâmetros para se discutir. Então, aqui para a gente terminar, eu acho que não sei se vai ter um debate, como que vai funcionar aí. E o tempo já está ali, a Renata já está com a cara fechada ali. Só para a gente terminar, então, que eu vejo é o seguinte, onde que a gente pode utilizar isso? A gente sempre fala, e começa gente até entusiasmar, nós temos que colocar isso no julgamento e colocar. Eu particularmente vejo uma certa, não entendo que o julgamento deve jamais ser substituído do julgamento do juiz para isso. Isso pode ser uma ferramenta auxiliar para alguma coisa. Então eu até separei aqui, no ARAS, o que a gente pode fazer? Avaliar os animais, via diferenciação, treinar, observar, está melhorando, precisando flexionar mais aqui, está precisando alongar ali, está tirando a mão antes, então tem uma série de fatores para ver. Com isso, selecionar a parte de melhoramento genético. Selecionar os animais e orientar os acasalamentos. E nas associações, a única forma que eu vejo da gente conseguir evoluir é a gente tentar partir para uma avaliação genética. Eu já vi que parece que há uma boa disposição da associação nesse caminho. É extremamente difícil de outra forma que não seja em número. Na verdade, eu considero quase impossível se a gente não conseguir partir para isso. Se a gente ficar em conceito, mais dissociado, menos dissociado, muito regular, pouco regular, não dá. Jogou nos números, um é 18%, um é 12%, um é tantos quilômetros por hora, o outro a passada é 2 metros, a do outro é 1,50 m, aí a gente consegue. Para nós, jurados, a gente poder ficar vendo o animal, filmar, olhar e ficar, como se a gente fala, né, brincando com isso aí,
é bom demais para colocar. E, eventualmente, num julgamento, não sei, talvez uma passada para ver se o animal perde contato, não perde, eu não sei, isso aí é mais uma decisão mais estratégica do que fazer, do que talvez técnica, né? Que seria, eu coloquei aí para se pensar. Então, era isso que eu tinha que falar. Aí eu não sei como é que é que a programação. Os animais estão aí, tá? Vai ter uma outra palestra que vai usá-los também, e inclusive, se houver desejo, se a gente quiser na hora, parece que tem outros animais, a gente pode até filmar também. Eu não sei em termos de tempo, porque a gente já está um pouco apertado aí.